A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 14 ao 19, que vai nos dizer assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você já parou para observar o quanto as circunstâncias contrárias muitas vezes nos cega? Muitas vezes, irmãos, estamos diante do milagre, mas não conseguimos enxergar porque estamos diante de circunstâncias contrárias, estamos diante de desespero, de medo. Pois é, aqui nós vemos, irmãos, que Agar, ela não estava conseguindo contemplar o poço de água que havia na frente dela. Você vai observar aqui, irmãos, que Deus, em momento nenhum, ele colocou um poço de água diante de Agar. Não. O poço já estava ali, mas o desespero de Agar não deixou ela contemplar. E ela pensou: certamente o menino vai perecer. Certamente o menino vai morrer. Ela esqueceu do que Deus havia dito para ela quando ela ainda estava grávida. Muitas vezes nós, diante de circunstâncias contrárias, esquecemos das promessas que Deus nos fez. Esquecemos do que Deus falou. E o Senhor hoje diz para você: não fique fitando os olhos nas impossibilidades. Não fique olhando para aquilo que humanamente falando parece que está dando errado. Mas olhe para a promessa que Deus te fez. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Declare comigo: eu não vou deixar o desespero do momento me cegar. Eu não vou deixar o desespero do momento me cegar. Você vai observar aqui em Gênesis 16 e versículo de número 10 vai nos dizer assim, ó: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus deixou bem claro quando Ismael ainda estava na barriga, que Deus não desampararia ele porque ele era um descendente de Abraão. Quando Agar, ela fugiu de Sarai, na primeira vez que ela foge, quando ela ainda estava grávida, Deus apareceu para ela, o anjo do Senhor falou com ela e disse que Deus tinha uma obra com o menino. Mas quando o menino cresce e Agar, ela é despedida da casa de Abraão, ela pensou que era o fim e ela esqueceu das palavras de Deus. O Senhor hoje diz para você: você está esquecendo de algumas palavras que eu já determinei para sua vida. Ai, irmão, mas tudo é contrário. Tudo é adverso. Pois é, na história de Agar foi a mesma coisa. Deus tinha uma promessa, mas tudo estava adverso. Muitas vezes vai ser assim. As circunstâncias serão contrárias, as adversidades serão grandes, mas nós temos que confiar na palavra. Eu sei que não estava sendo fácil para Agar. Agar agora estava aqui no capítulo de número 21 de Gênesis, saindo errante pelo deserto de Berseba. Ela não sabia como seria a vida dela a partir daquele momento. Tem pessoas que estão assim.
Você não sabe o que vai ser da sua vida a partir de agora. Isso tem lhe amedrontado. Você não sabe o que Deus ele reservou para sua história, mas Deus ele me trouxe aqui para lhe dizer, eu estou no controle. Deus, ele me trouxe aqui para lhe dizer, eu continuo trabalhando ao teu favor. A promessa antiga ainda está de pé. Deus não ia deixar o menino morrer por ser um descendente de Abraão. E Deus prometeu a Abraão que ele mesmo cuidaria do menino. Versículo de número 12, Gênesis 21, 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus deixa claro, ó, eu tenho uma obra, eu tenho um chamado, um desígnio, uma aliança para com Isaque, mas Ismael é o seu descendente e eu não vou desamparar. Deus, ele prometeu para Abraão. Deus, ele também falou com Agar. Mas, meu irmão e minha irmã, a circunstância era contrária. Muitas vezes Deus vai nos fazer promessas. Muitas vezes Deus, ele vai falar conosco, que ele vai cumprir algumas coisas na nossa vida, mas a circunstância vai ser contrária. E no momento, nós vamos ser tentados a ser cegados pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. Agar, ela estava aqui diante do poço, mas ela não estava enxergando e ela pensou o quê? O menino vai morrer de sede. Às vezes estamos diante da porta aberta. Às vezes estamos diante do que Deus ele vai fazer, mas não enxergamos. Por quê? Porque o desespero nos cega. E isso aqui, irmãos, é muito importante a gente observar nessa palavra. O quanto a ansiedade, o medo acaba nos cegando, porque tem muitas pessoas que acham que não. Mas o medo, a ansiedade, a insegurança, isso tudo nos cega. Aqui estava Agar se afastando do menino para não ver o menino morrer. E a Bíblia diz, irmãos, que ela chora. O menino também estava chorando, porque parecia tudo ser contrário. Tem momentos que nós vamos olhar para a nossa história e tudo vai parecer ser contrário. Mas nós temos que olhar para o quê? Para a palavra. Hoje o Senhor te convida a não olhar para as circunstâncias, mas a olhar para a palavra. Declare comigo, os meus olhos não vão estar nas circunstâncias, mas vão estar na palavra. Os meus olhos não vão estar nas circunstâncias, mas vão estar na palavra. O próprio Deus, irmãos, ele disse a Agar, não temas. E hoje ele fala contigo, não temas. Eu não sei qual situação você está passando, mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está no controle, não tenha medo. Deus já lhe viu, não tenha medo. Deus já resolveu esse problema, não tenha medo, não temas. Declare comigo, eu não vou temer, porque o meu Deus está no controle. Eu não vou temer, porque o meu Deus está no controle. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que Deus havia dito quando Agar estava grávida. Agora ele diz novamente, ó, a promessa ainda está de pé. E hoje ele te trouxe aqui para te chacoalhar e dizer para você, a promessa ainda está de pé. Ah, mas está tudo adverso. Ah, mas passaram-se anos. É muita dificuldade, é muito problema. E Deus está dizendo, a promessa ainda está de pé. O que eu te falei, eu não esqueci. Deus não tem amnésia, Deus não esquece o que ele fala. Às vezes nós falamos e esquecemos, mas Deus não. Deus, quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Deus, ele diz o que ele já havia dito a Agar. Eu vou fazer do menino um grande povo. Eu vou cumprir a minha promessa. Ele é descendente de Abraão. E eu jamais vou deixar ele de lado. Eu jamais vou abrir mão dele. Eu jamais vou deixar ele morrer aqui, no deserto de Beceba. Quando Deus ele faz uma promessa na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã, ele não deixa a gente perecer no meio do caminho, sem ele cumprir a palavra dele. Nós ficamos posicionados e vivemos a promessa dele. O que você precisa fazer é só ficar na posição. E Deus ele vai cumprir o que ele te falou que ele faria. Versículo 19, isso aqui é muito importante. Abrindo-lhe Deus os olhos, olha só, abrindo-lhe Deus os olhos. Não foi, e Deus colocando um poço na frente dela, e Deus colocando água diante dela, não. Foi Deus abrindo os olhos. Por quê? Porque o momento cegou. O desespero cegou, as circunstâncias contrárias cegou, a porta fechada, rabasturianda, candaraia cegou.
O momento adverso acabou deixando ela desesperada e ela não viu o que estava diante dela. Não deixe o desespero roubar a promessa de você. Eu vou repetir para você entender. Não deixe o desespero roubar a promessa de você, mas fite os teus olhos na promessa. O Senhor abriu os olhos dela, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus hoje está abrindo os olhos de pessoas como ele abriu os olhos de Agar, dizendo, essa situação não vai ficar da forma que está. Essa história não vai terminar assim. Parecia até mesmo que Ismael ia morrer ali de sede, né? Que Agar e Ismael iam perecer no deserto de Beceba. Parecia ser o final. Tem muita gente que está aqui dizendo, irmã, eu estou vivendo exatamente como Agar. Eu estou sentindo que eu estou no final das minhas forças. Eu estou sentindo que eu estou no final das minhas expectativas. Eu estou sentindo que eu estou no final das minhas esperanças. Eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu estou tão desesperada que eu não consigo mais ver o que Deus tem para mim. Eu não consigo mais lembrar do que Deus falou comigo. E Deus hoje diz para você, tô abrindo os teus olhos. Tô abrindo os teus olhos porque a promessa está de pé. Tô abrindo os teus olhos porque eu, o Senhor, não errei o endereço quando eu te escolhi. Deus jamais iria dizer, irmãos, que ia cumprir algo na história de Ismael que ele não viesse a cumprir. Deus, ele não lança promessas, irmãos, ao vento. Ele não fala algo pra mim, pra você, que ele não vai fazer acontecer. Se ele falou, tá falado. Ele deixou bem claro, Agar, eu vou fazer deste menino um grande povo. Eu estou no controle, ele vai crescer. Ele vai se fortalecer. E quando Deus ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Em meio ao desespero, Deus encontrou Agar. Deus está encontrando pessoas aqui em meio ao desespero. Deus está encontrando pessoas aqui em meio a cenários contrários. Ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai deixar você desamparado. Mas a palavra que ele determinou, ele vai se cumprir. A promessa está de pé. Deus vai te fazer viver milagres. Deus vai te fazer viver aquilo que ele mesmo falou. Agar encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E eu acho interessante que no versículo de número 20 vai nos dizer, Deus estava com o rapaz, ou seja, como Deus havia dito, Deus cumpriu. Deus estava com ele, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. A palavra de Deus se cumpriu. Aquilo que Deus disse a Agar, quando ela estava fugindo de Sarai, quando ela estava grávida ainda, se concretizou. Aconteceu, o menino cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Deus estava com ele, por ser um descendente de Abraão. Deus não ia excluí-lo, não. Mas Deus estava cuidando dele. É essa convicção que Deus quer que você tenha. Deus está cuidando de tudo. Ai, mas tudo é contrário. Mas hoje eu olho e só vejo desesperança, porta fechada, problema financeiro, adversidade, problema na saúde. E Deus está dizendo, não olhe para as circunstâncias. Agar, momentaneamente ela foi cegada porque olhou para as circunstâncias. Agar, momentaneamente, ela não conseguiu contemplar uma saída. Por quê? Porque ela olhou para aquilo que era contrário. Hoje Deus, ele te chama a fitar os olhos, não naquilo que é contrário, mas nele. Não olhe para as adversidades, não olhe para os problemas, não olhe para aquilo que é contrário, mas fite os teus olhos no Senhor. Olhe para aquele que te fez a promessa, lembrando, Deus é fiel. Deus não brinca de fazer promessa. Deus não falaria e não cumpriria. Deus não falaria e não confirmaria. Se ele está dizendo a promessa está de pé, é sinal de que ele ainda vai cumprir. Deus não te entregou promessas para você morrer, perecer, ser destruído, aniquilado, anulado. E não aconteceu o que ele lhe falou. O nosso papel, irmãos, é nos posicionarmos para viver a promessa. Não ache que você vai viver a promessa de Deus de qualquer jeito, porque não vai. Nós temos que nos posicionar, temos que fazer a nossa parte, mas Deus é quem faz a dele. O deserto de Beceba não foi o fim de Ismael. O deserto de Beceba não anulou a palavra de Deus sobre a vida dele. Este deserto que você está vivendo não anula a palavra de Deus sobre a sua casa. O deserto que você está vivendo não anula os propósitos de Deus na sua vida. A promessa ainda está de pé. Deus está enfatizando isso para você.
A promessa ainda está de pé. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele diz para você: não deixe o desespero do momento tomar conta da sua mente e do seu coração. Mas fite os teus olhos naquele que é fiel. Fite os teus olhos naquele que não perde o controle de nada. Deus estava no controle na história de Ismael. Deus, Ele ouviu o choro do menino. Ou seja, jamais Deus ia deixar Ismael perecer. Jamais Deus ia anular, quebrar o que Ele falou a Abraão. Deus lhe fez promessas, meu irmão e minha irmã, que elas vão se cumprir, elas vão acontecer. O momento pode estar dizendo que não. O momento pode estar dizendo que não tem mais jeito, mas você não pode olhar para o momento, porque o momento nos cega. Agar não viu, mas diante dela tinha um poço. Não deixe o desespero cegar você, porque diante de você tem um poço. Diante de você tem uma porta aberta, diante de você tem uma fonte. Diante de você já tem um milagre. Olhe pelos olhos da fé. Deus me fez uma promessa e Ele é fiel para fazer acontecer. Deus me fez uma promessa e Ele é fiel para a cumprir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também? Coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não esqueceu, Pai, das promessas, mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que a gente não esteja entendendo as fases que estamos vivendo, Pai, precisamos lembrar diariamente, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor traz o cumprimento da tua palavra no momento certo. O Senhor não deixou Ismael perecer, porque o Senhor tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Tem pessoas aqui, Pai, que tem palavras liberadas sobre a vida deles, mas as circunstâncias são contrárias, as lutas são grandes, mas tu és o Deus, Pai, que hoje está fortalecendo o teu filho, a tua filha, dizendo: eu não te esqueci. Te encontro no deserto de Beceba e abro os teus olhos para que você contemple a provisão, para que você contemple que eu estou no controle, que diante de você tem água, que diante de você tem porta aberta, que diante de você tem milagre. Oh Deus, obrigada, obrigada, meu Pai, por cumprir a tua boa palavra. Obrigada, Senhor, por não deixar as tuas promessas elas voltarem, meu Pai amado, vazias, sem acontecer. Mas eu creio que o Senhor traz cumprimento a cada palavra que o Senhor determinou, que o Senhor designou, que o Senhor mesmo falou ao nosso respeito, como o Senhor fez, meu Pai, na história de Ismael. Eu creio que o Senhor está fazendo na história de pessoas aqui. O Senhor está, meu Pai, cumprindo palavras, promessas, porque o Senhor é um Deus que não erra alvo e nem endereço. Quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para fazer acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que a promessa dele está de pé. O momento, o desespero, a luta e a adversidade não anula a promessa de Deus. Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde contemplar que diante dela tinha um poço. Deus hoje está abrindo os teus olhos e te mostrando que ele sempre esteve no controle de todas as coisas e que é ele quem traz o cumprimento para a palavra dele, para as promessas que ele mesmo te fez. A promessa de Deus não volta vazia. A palavra que ele liberou, ele vai fazer acontecer. Da mesma forma que Ismael não morreu no deserto de Berseba, Deus diz para você: as promessas que eu te fiz não vão perecer, mas eu sou o Senhor que trarei cumprimento a cada uma delas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.